Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém, irmãos? Os irmãos podem repetir o versículo 11? Então, irmãos, se os amados soubessem que atrás de uma porta tem algo que você quer muito, algo que vai mudar na sua vida, que vai lhe dar realmente aquilo que você mais sonhava, o que é que você faria? A primeira coisa, irmão, se está de trás de uma porta, você bateria, né? Para ver se conseguiria abrir. Não é assim, irmãos? E buscaria meios, né, todos os meios, para tentar ver se a porta abria. E se nada disso der certo, irmãos, o que é que a gente faz? Né? A gente vai fazer de tudo para ver se a porta se abre, vai bater. Né? Nós vamos usar todos os empenhos, porque ali atrás tem algo que vai mudar a nossa vida, né? Que vai realmente trazer aquilo que é tão sonhado por mim. Irmãos, para alcançar, né, essas coisas, para alcançar algo na nossa vida, precisa de esforço. Sim ou não, irmãos? Tudo na vida que a gente vai alcançar, irmãos, precisa de esforço. E nesse particular, irmãos, nós cristãos temos que aprender muito, porque tem pessoas que têm fé demais. Me lembrei daquele filme que a gente exibiu aqui na igreja, né? Que o nome do filme era Fé Demais Não Cheira Bem, né? Então, tem crente que tem fé demais, porque fica esperando, né, um milagre cair do céu. É lógico, meus queridos, que o nosso Deus é Deus de milagre. Você pode dizer glória a Deus? O nosso Deus é Deus de milagre. Mas, irmãos, aquilo que nós podemos fazer, pode ter certeza que Deus não fará. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, tudo na nossa vida envolve empenho, envolve força, esforço da nossa parte. E nessa noite, irmãos, eu não quero dizer para você que você desenvolva esse tipo de fé, essa fé distorcida, que basta você orar ou dizimar ou fazer uma campanha que vai cair do céu. Não, meu irmão, faça a sua parte que Jesus faz a dele. Você está entendendo, meu irmão? Você vai até onde as suas forças, a sua experiência, o seu recurso dá. E quando não dá mais, você diz: Senhor, é até aqui que eu vou. E agora tu opera e Deus vai fazer. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então tudo na nossa vida, meus queridos, envolve todos esses fatores. Irmãos, Jesus, ele nos ensina, meus queridos, que a oração é a chave que abre essa porta que eu falei nessa noite, né? Uma porta que impede da bênção chegar, né? Impede de eu alcançar aquilo que eu tanto almejo. A oração, ela é essa chave. Um crente que não ora, meus queridos, um crente que não tem uma vida de comunhão, uma vida de oração com Deus, está fadado ao fracasso. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Então, o cristão, ele tem que estar em oração. Isso não quer dizer, irmão, que você vai ficar 24 horas de joelho orando, né? Passando os seus dias de joelho. Bom que fosse assim, mas é impossível humanamente e socialmente falando. Estar em oração constante é você estar ligado com Deus. Você está entendendo, irmãos? As donas de casa que aqui estão, aquelas que se formarão ano que vem, né? As donas de casa que se formarão ano que vem, elas, meus queridos, estão lavando o prato, está ligado com Deus, né, irmãos? Está ali conversando, não é? A minha esposa, irmão, às vezes dá até medo que ela está ali. Jesus, é comigo? Será que é comigo? E ela está ali orando, às vezes calada, aí faz: Ricardo, pronto. Ela já organizou alguma coisa com Jesus e agora vai me passar o que sobrou, né?
Enfim, irmãos, estar em contato com Deus é isso. Se estamos no ônibus, meu irmão, ao invés de estar olhando besteira no Instagram, vai orando, vai lendo a palavra. Você está entendendo, irmãos? E ser um homem ou uma mulher de oração é isso, é estar em contato com Deus. Também irmãos, dobrar o seu joelho e orar em horários específicos, em momentos específicos, sim, irmãos. Mas tem pessoas que só oram nesses momentos. Mas é para nós estarmos com esse espírito de oração. Os irmãos entendem quando eu falo de espírito de oração, é uma disposição para orar, é uma disposição para ficar em oração constante com Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então, meus queridos, nós temos que interagir com Deus para que nós possamos receber a vitória. E nessa noite, meus queridos, nós vamos destrinchar, né? Nós vamos dissertar aquilo que Jesus falou, porque ele diz assim: aquele que pede, o que busca e o que bate. É o quê, homem? Eu entendi pedrada, eu digo, rapaz, o que bate leva uma pedrada. Mas tu dissesse, se abrirá. Não, é de fato. Não é? Então veja, irmãos, que há uma progressão. Sim ou não, irmãos? Pedir, buscar e bater. Então, irmãos, Jesus ele nos fala a respeito disso. Em primeiro lugar, irmãos, ele fala a respeito de pedir. Não é? Então, irmãos, quando nós queremos alcançar alguma coisa, seja material, seja no reino do Espírito, seja ministerial, antes de tudo nós temos que pedir a Deus. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, existe uma pequena classe, mas existe uma classe de cristãos que dizem assim: Jesus já sabe o que eu quero, eu não vou nem pedir, né? É lógico, isso é uma coisa até lógica. Inclusive, não estou dizendo que a nossa irmã Ingrid ela é desse jeito pelo salmo que ela leu, né? Antes que alguma palavra se formasse, tu já conhece toda. Né? Não é bem assim. Irmãos, nós sabemos, logicamente, que Deus sabe de tudo e já sabe o que você quer e já sabe, inclusive, como Ele vai te proporcionar, porque todas as coisas já foram determinadas por Ele desde a antiguidade. Porém, irmãos, olha só o que é que diz a palavra. Todas as vezes que Jesus ele ia fazer um milagre, Ele dizia o quê? Que queres? Que queres que eu te faça? Ora, meus queridos, se o cabo é cego, ele ia dizer, eu quero um camelo? Não é? Mas ele queria ouvir da pessoa. Você está entendendo, irmãos? Jesus quer ouvir de você. Então, em primeiro lugar, irmãos, Jesus, ele nos revela que nós temos que pedir. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu peço algo a Deus, eu estou reconhecendo a minha limitação. Os irmãos entendem? Bem como eu estou reconhecendo a minha dependência do cuidado dele. Os irmãos entendem, irmão? Quando eu digo, Senhor, eu não posso mais, portanto, eu te peço que tu operes. Eu estou dizendo essas duas coisas. Estou dizendo, Senhor, eu sou limitado, não conseguirei. E de outra forma, eu estou dizendo a Deus, Deus, tu és ilimitado, tu és soberano, poderoso, e só tu pode resolver. Irmãos, e saiba de uma coisa, quando nós pedimos a Deus, nós sabemos que Ele é um Deus bondoso, como um Pai amoroso, porque o próprio Jesus falou, irmãos, no versículo 9, acompanhe comigo, versículo 9, acompanhe comigo, diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, Jesus está dizendo para nós, ora nós, né, seres humanos, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Não é assim, irmão? Porque a pessoa pode ser o pior crápula do mundo, mas se ele tem um filho, né, e o filho lhe pede alguma coisa, ele vai tentar lhe dar do melhor, não é, irmãos? A não ser, obrigado, meu irmão, a não ser que ele seja realmente um homem execrável e que vai dar alguma coisa mal para o filho. Mas geralmente, irmãos, ainda que ele seja uma pessoa ruim, do mal, ele vai querer dar uma coisa boa para o seu filho, não é assim? Então Jesus fala, nós que somos, vocês que são maus, sabem dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais ao vosso Pai que está no céu. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, Jesus, ele nunca vai nos dar
uma coisa inútil como uma pedra. Ele disse, se alguém pede pão, se o filho pede pão, essa pessoa não vai dar uma pedra, é uma coisa inútil. Se pede pão é porque está com fome. Se recebe uma pedra, aquela pedra é inútil. Porque ainda que ele tente fazer uma sopa de pedra, não matará a fome. Não é assim, irmão? Então Jesus, ele está dizendo para nós, o nosso Deus, o nosso Pai, nunca vai nos dar uma coisa inútil. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Pode ter a certeza que quando você pedir, o que Deus vai te dar nunca será inútil para você, sempre será uma coisa útil. Diga glória a Deus. E Ele também nunca nos dará uma coisa perigosa, porque Jesus fala, quando um filho pede ao pai um peixe, não recebe uma serpente como dádiva, né? Como presente, como resposta. E da mesma forma é Deus, Ele nunca vai nos dar uma coisa perigosa. Você está entendendo, meu irmão? Porque nosso Deus, Ele sempre nos conduzirá a pastos verdejantes. Não é assim que está na palavra, irmãos? Então Deus nunca vai te dar alguma coisa que vai ser prejudicial para você. Porque, como disse o sábio Salomão lá em Provérbios, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Irmãos, se algo chegou para você e está ali acrescentando dor, é algo perigoso para você, é algo que vai prejudicar você, pode ter certeza que não veio de Deus. Porque a Bíblia diz que todo dom perfeito, tudo aquilo que é perfeito, vem de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Tudo que vem de Deus é perfeito. Então, quando nós nos aproximamos de Deus para pedir, nós temos que ter em mente que Ele nunca nos dará algo inútil e nunca nos dará algo perigoso, porque Ele é um Pai amoroso. Você pode dizer glória a Deus? Ele sempre nos dará o melhor e sempre fará o melhor por nós. Então, irmãos, nós temos que ter confiança, porque a confiança é a base da oração. Eu não conheço nenhum crente assim, mas acredito que deva ter alguns que oram dizendo, Senhor, tu vai dar mesmo? Jesus, será que vai ser bom? Deve ter algum maluco assim, né, por aí. Mas a confiança, irmãos, é a base da oração. Se você não confia em Deus, por que você está orando? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós temos que confiar em Deus. E falando assim, irmãos, eu me lembro de Zacarias, o pai de João Batista. Porque, irmãos, olha que coisa. Como é que um homem passa anos orando e não crê que Deus vai responder? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Zacarias e sua esposa Isabel não podiam ter filhos. Ninguém sabe se era ele ou se era ela que tinha problema, mas eles não tinham filhos. E a Bíblia diz que ele orou durante anos para ter um filho. E aí, irmãos, ele estava ali servindo a Deus no tabernáculo, no templo, estava ali do lado direito do altar, e ele vê um anjo. O anjo Gabriel, o anjo mensageiro, aí ele chega, é até uma redundância, né? Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Mas Gabriel, ele tem especificamente essa função de ser mensageiro. Então, ele olha para Zacarias e diz assim, homem, foi ouvida a tua oração. E a Bíblia diz que ele riu, disse, minha oração. Aí o anjo diz, beleza, você vai ficar mudo até se cumprir. Irmãos, o homem estava orando sem crer. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Será que tem pessoas assim? Será que entre nós existem pessoas assim? Será que você é assim? Está orando, mas está dizendo, vai dar nada. Tem pessoas, irmãos, que acreditam que essa atitude pressiona Deus. Olha, irmãos, que imaturidade. A pessoa ora, não sei se Jesus vai dar, como se Deus dissesse, agora eu vou dar porque você está duvidando. É justamente o contrário, meu irmão, como aconteceu com Zacarias, não é? Porque quando Zacarias disse, minha oração mais vai ser respondida. Aí disse, então tá, você vai ficar mudo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, pelo texto ele também ficou surdo, porque quando João Batista, né, nasceu, que foram perguntar a ele, né, fizeram sinais para perguntar a ele qual era o nome do menino. Então, possivelmente, além de mudo, ele também ficou surdo. E só voltou a falar e ouvir quando ele escreveu numa tabuinha, o nome dele é João, porque o anjo disse, porque se eu não escrever aqui, eu vou ficar surdo e mudo pro resto da vida. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E aí ele retorna a falar e a ouvir. Irmãos, se nós queremos algo de Deus, nós temos que pedir, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a grandiosidade de Deus, ter a confiança de que Ele é um Pai amoroso, que Ele nunca vai nos dar algo inútil, Ele nunca vai nos dar algo perigoso, mas pelo contrário, Ele sempre fará o bem por nós. Amém, irmãos?
e para que a nossa petição esteja alinhada com a vontade de Deus, é importante que nós peçamos segundo a sua palavra. Olha o que é que diz em João, capítulo 17, versículo 7. João 17, 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Irmãos, a prerrogativa aqui para receber é nós estarmos nele. E a palavra dele está em nós. Porque, irmãos, se nós estamos nele, nós nunca vamos pedir algo que vá de encontro à sua vontade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Se a palavra dele está em nós, nós nunca pediremos algo que vai macular a nossa santidade. Os irmãos estão entendendo, irmão? E como diz lá, 1 João capítulo 5, versículo 14, olha que trecho maravilhoso das Escrituras. 1 João capítulo 5, versículo 14. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, irmãos, qual é a prerrogativa para ele nos ouvir? Se pedimos segundo? E onde está a vontade do Senhor, irmãos? Onde está a vontade do Senhor revelada? Na palavra. Então, irmãos, você está pedindo algo a Deus, saiba de uma coisa, eu e você temos que pedir segundo a sua palavra. Amém, amados? Deus não vai dar nada conforme a nossa vontade, indo de encontro à sua palavra. Não, irmãos, nós temos que pedir segundo a palavra de Deus. Irmãos, eu estou muito fora dos versículos que eu mandei ali para a mídia. Tiago capítulo 4, versículo 3, olha que coisa tremenda. Qual é a prerrogativa para não ser ouvido por Deus? É justamente pedir mal. Olha só, irmãos, o que o nosso irmão Tiago disse. Ele disse assim: pedis e não... Por quê? Para gastardes, né? Então, irmãos, tem pessoas que estão pedindo coisas somente para o seu deleite. Amém, irmãos? Somente segundo a sua vontade, somente para ter o ego massageado ou algo assim. Essas orações não serão respondidas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque está pedindo mal. As orações que são respondidas são aquelas que são feitas segundo a palavra de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Então nós temos que orar com fé. Nós temos que reconhecer que Deus é um Pai amoroso. E aí eu pergunto a você, você tem deixado que a dúvida atrapalhe a sua oração? Você tem deixado que a dúvida atrapalhe a sua comunhão com Deus? Irmãos, se assim tem sido, esse é o momento para erradicar isso na sua vida. Amém, queridos? E Jesus vai mais além. Ele diz, pedi... Vamos lá, pedi... Não. Mateus capítulo 7, né? Tiago capítulo 4. Pedi... Dá-se-vos-á, segundo texto. Vamos lá, pedir. Buscai. Então, irmãos, segundo nível da oração, o segundo passo para o destravamento do céu, né? Se nós formos seguir aqui o nosso título, não é? O segundo passo é buscar, irmãos, e buscar é uma intimidade. Ou seja, irmãos, Jesus diz assim, olha, você tem que pedir, mas que essa petição não seja única e exclusivamente para que você receba coisas. Nessa oração, você tem que buscar. E o que quer dizer buscar, meu irmão? É ter intimidade com Deus, não é? Digamos assim, absorver do tesouro escondido de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não é pedir apenas para receber, mas é pedir, é orar para buscar a face do Senhor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Uma coisa é eu receber algo de alguém. Por exemplo, uma coisa é eu receber, sei lá, de Jonathan. Jonathan diz assim, pastor, tem um negócio aqui para lhe dar. Aí eu chego na casa dele, né? Vai ser ali nos Américas, né? Que eu estou sabendo. Chego lá e tal, ele vai na porta mesmo, aqui, eu tomo. Aí eu, meu irmão, obrigado. Simplesmente ele me deu algo e eu recebi. Não é assim, irmãos? Mas olha só, se ele diz, não, mas entre na minha casa, sente aqui, Ingrid faz aquele macarrão. Não, macarrão não, que eu já estou saturado. Mas, né, faz aquela comida gostosa e tal, e a gente começa a conversar. Os irmãos entendem que aí há uma relação de intimidade. Além dele ter me dado algo, agora tem uma relação de intimidade. Jesus estava falando a respeito disso, irmãos, e nós buscarmos a face de Deus. Irmãos, tem uma música da banda Oficina G3, que eu citei até em um dos livros que eu escrevi. Aquela música diz assim, não vim buscar tuas mãos, nem para pedir o teu favor. E o resto da letra eu esqueci. Vim para te oferecer minha
meu sacrifício de louvor. Então, irmãos, ali eu acredito que a letra deve ser de Juninho Afran. Ele acertou muito. Porque, irmãos, quando nós oramos a Deus, é lógico que nós gostamos de pedir, porque crente é pidão, pede mesmo, mas não seja apenas isso, não seja uma oração apenas de petição, mas seja uma busca. E sabe de uma coisa, meu irmão? Quando você busca, acontece o quê? Diga assim, encontra. Olha só, Jeremias 29:13, o que é que diz a palavra do Senhor? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Se a busca é sincera, você encontra. Irmãos, é impossível que um crente busque a Deus e saia da sua presença vazio, sem ter aquele contato maravilhoso, transformador com Deus. Todas as vezes que nós o buscamos, o encontramos. Amém? Irmãos, a intimidade com Deus é maior do que qualquer tesouro que nós possamos ter nesta vida. Amém, irmãos? Pessoas paupérrimas que não têm onde morar, talvez, moram de aluguel, com salários pequenos, vivendo vidas, parcas, mas que têm intimidade com Deus. Esses são verdadeiros milionários. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque encontraram o verdadeiro tesouro, porque essa vida vai passar. Amém, irmãos? Nós vamos viver aqui, sei lá, 70, 80 anos, né? Se formos igual ao seu Venâncio, o avô de Rafaela, chegaremos aos 100, não é, irmãos? Mas é só até aí. Você está entendendo, meus queridos? Mas quem tem intimidade com Deus vai viver eternamente com Ele. Olha que coisa, irmãos. Então, quando nós falamos de buscar a Deus, nós estamos falando de encontrar o maior tesouro que nós poderíamos encontrar. Irmãos, quem busca a Deus encontra mais do que coisas materiais, encontra também as coisas que nós queremos, não é? Vencer as batalhas que nós temos no dia a dia, mas quem busca a Deus encontra muito mais do que isso. Encontra intimidade com o Criador, encontra uma vida de comunhão com Ele, que nos leva a viver com Ele. Diga glória a Deus, irmãos. Nós temos que dedicar um tempo diário, não apenas para pedir, mas também para buscar. Os irmãos se lembram quando nós falamos aqui a respeito daquela oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso, né? É conhecida assim. Lá, irmãos, começa-se com louvor e termina com louvor. Não é assim, irmãos? Começa dizendo Pai Nosso que está no céu e termina porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Começa a sua oração assim, meu irmão, louvando a Deus, buscando a Ele. Amém, queridos? Entregando a Ele a sua vida e certamente, meus queridos, nós encontraremos. Amém, queridos? Agora eu pergunto a você, você tem buscado a Deus ou tem só pedido nos momentos de necessidade? Porque o ser humano é engraçado, né, meu irmão? Esquece de Deus, aí quando está necessário, meu Jesus, me ajuda aqui. Não é desse jeito? Quantas pessoas, irmãos, acontece assim, não é? Não quer saber de Jesus, a vida totalmente afastada dele, mas quando está na necessidade, ai meu Deus, é a primeira coisa que se diz, né? Então, irmãos, para o crente que tem intimidade com Deus, a coisa é diferente. Essa busca, ela é constante. Você pode dizer glória a Deus, irmão? E o terceiro passo, né, para esse destravamento é o bater, porque ele diz, né, pedi, buscai, batei. Então, irmãos, bater já é algo mais enfático, não é, irmãos? É uma questão de constância, porque você já pediu, você já buscou e agora está batendo. Fala, irmãos, de abrir portas, novas oportunidades. Diga glória a Deus, meu irmão. E a persistência, meus queridos, é algo que a nossa geração precisa muito. Que a nossa geração desiste fácil das coisas, porque a gente quer as coisas para ontem. Não é desse jeito, meu irmão? Olha, meus queridos, falando a respeito de música, que é uma coisa que eu amo muito, né? Tipo de arte que eu amo demais. As músicas nos anos 80, meus queridos, tinha 11 minutos, né? Eram aquelas músicas, né, progressivas, aquela coisa. Aí foi diminuindo, chegou a 3 minutos para ser radiofônico, né? Aí anos 90, meu irmão, 2 minutos e meio. Aí anos 2000, 2 minutos. E agora, meus queridos, são videozinhos de 5 segundos no TikTok. É uma partezinha da música, não é? Irmãos, parece brincadeira, mas eu vi um artista popular aí, ele estava
um determinado show cantando, né, no playback, que não se tem mais banda, né, infelizmente. Estava lá no playback e o povo só contava determinada parte da música. E quem estava fazendo a postagem estava dizendo que aquela partezinha que aparece no TikTok, o resto da música não. Então ninguém conhecia nem o resto da música, só aquela partezinha. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque a gente quer as coisas rápido, não é assim, irmão? A gente quer as coisas para ontem e por causa disso a persistência foi-se. As pessoas não têm mais persistência de ficar insistindo até conseguir. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, dizem que Thomas Edison errou cerca de 900 vezes antes de acertar a questão da lâmpada elétrica, né? Alguém diz, eita, Thomas Edison inventou a eletricidade. Duas coisas aí. Primeiro, que ele não inventou, ele apenas elucidou, porque a eletricidade já existia. E segundo, que ele roubou as ideias de Nikola Tesla, né? Ele foi um cabo muito esperto, né? Mas enfim, deixemos para lá, o pobre já está morto. Mas veja só, irmãos, ele errou muito antes de acertar. E se ele fosse uma pessoa como nós? É muito longo, é muito tempo, é muito empenho, eu vou deixar para lá. Você está entendendo, irmãos? No mundo espiritual as coisas são diferentes. Está buscando? Continue até receber. Vá batendo na porta do céu até a porta se abrir. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, bater, né, o abrir de portas significa um novo estágio, é entrar, é passar de uma situação para outra. Então, irmãos, nós já pedimos, nós já buscamos, agora é necessário entrar de uma situação para outra, ou passar de uma situação para outra, passar para outro nível. Irmãos, persista em orar até alcançar a plenitude da vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém, amados? Olha, meus queridos, contar rapidamente aqui um testemunho pessoal. Irmãos, eu sempre fui fascinado pela pregação, sempre, né? Eu recebi Jesus em 92, em 93, eu já sabia que um dia seria pastor, investi conhecimento, irmãos, comprei. Eu tinha muitos livros que eu saí dando, né? Mas eu tinha muitos livros sobre homilética, muito. Eu ainda tenho uns 4 aí, ainda sobreviveram 4 livros. Tem um deles que é muito importante, muito caro para mim. Esse eu não dou a ninguém, nem peça, viu? Não empresto, não. Mas, enfim, irmãos, comprei muito livro, li e tal. E quando eu ia pregar, meus queridos, pense numa negação, aquela coisa, sabe, não saía. E eu dizia, meu Deus, e como é que é isso? E tal, mas eu sabia no meu coração que um dia eu chegaria a ser pregador. Irmãos, de 93 a 99 foi eu orando. Vocês vão estar entendendo, buscando, dizendo, Deus, em nome de Jesus me ajuda. Entrei no seminário em 99, aí foi que eu me apaixonei mesmo pela homilética. E, meu irmão, eu posso dizer assim, sem querer, modéstia à parte, né? Sem querer me gabar, mas dos alunos de homilética, irmãos, eu já estava muito avançado, porque eu já vinha estudando há muitos anos, então era uma coisa muito interessante. Mas eu me lembro, meus queridos, que toda sexta-feira tinha um culto no seminário e lá eram colocados, dada a oportunidade para primeiranista, segundanista, mas quem pregava mesmo eram os quartonistas, né? Quem estava ou os pastores ou aqueles que já estavam no final do culto, no curso, que pregavam, mas dava-se oportunidade para os iniciantes. E eu dizia, vou tirar de letra. Irmãos, e quando eu ia pregar era aquela coisa, entendeu? E os professores avaliando, aí é que era ruim, né? Demais. E os seminaristas, irmão, ficava tudo... Os seminaristas, pensa numa classe, ficava tudo rindo, cochichando, para deixar o cara nervoso mesmo, e não saía nada. Até um dia, irmãos, em 1999 mesmo, no finalzinho do ano, eu me lembro que eu era diácono, estava na portaria, tirando a portaria, e o presidente da mocidade, o diácono Edivando, chegou para mim e disse assim, olha, é o seguinte, recebi uma ligação, o pregador não vem, quem vai se pregar hoje no culto jovem é você. E eu, não é você, porque eu estava ali no púlpito e Deus me disse, é você. E eu sempre andei, né? Eu, inclusive, peguei uma Bíblia antiga, eu vi um bocado de esboço meu antigo dentro das Bíblias. Eu sempre andava com esboço, e eu peguei assim esboço em João 12, eu vou pregar esse. Mas eu me lembrei, irmãos, que não saía nada, era aquela coisa muito mecânica. Eu disse, Senhor, faça uma prova contigo, se realmente tu me chamou para ser pastor, se tu me chamou para ser realmente pregador da palavra hoje, algo vai acontecer. Irmãos, foi o melhor sermão que eu já preguei na minha vida. João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. Irmãos, Sulamita se tremia todinho assim no banco.
Não, estou brincando, é brincadeira, mas não chegou a tanto não, mas foi uma bênção, irmãos. Sabe por quê, meus queridos? Eu aprendi que no reino de Deus, irmãos, a gente tem que investir, a gente tem que insistir, a gente tem que persistir até receber. Você está entendendo a mensagem de Deus para você nessa noite? Desista não, está demorando, fica. Permanece, não desiste não. Um dia vai chegar. Se você tem certeza de que Deus está no negócio, que esse projeto, esse plano, essa tua ideia é de Deus, persista até conseguir. Diga glória a Deus, irmãos. Isso não se refere apenas às coisas espirituais, a ministérios. Não, irmãos. É em tudo na vida, na sua vida profissional. Se você sabe que Deus te chamou para ser determinado profissional, te deu um projeto, insista até Deus te abençoar, porque o momento vai chegar, mas continua batendo. Amém, amados? Irmãos, Deus ele está pronto para te responder. Nós precisamos apenas crer, confiar e saber que no tempo certo Ele vai nos abençoar. Deus, irmãos, Ele abre portas que ninguém fecha. Não é assim que está lá em Apocalipse, não é? Ele diz, eu sou aquele que abre portas e que ninguém pode fechar. Irmão, se você está batendo, quando Deus abrir a porta, ninguém poderá fechar. Muitos poderão falar de você, muitos poderão levantar, né, em verdade sobre a sua pessoa, mas mesmo assim não fecharão a porta que Deus abriu para você. Aonde você chegar, a porta estará aberta. Diga glória a Deus, irmãos. Entenda que cada porta aberta é uma oportunidade divina para você, é uma nova oportunidade. Não é só uma porta que vai abrir para você, não, são portas. Você vai batendo e Deus vai abrindo. Diga glória a Deus, meu irmão. Se a palavra de Deus para você, portas irão se abrir, são novas oportunidades, são novos ventos na tua vida, novos ciclos que Deus vai trazer na sua vida. Vá desfrutando de cada um deles, mas desfrute mesmo, porque ele vai passar e vai vir algo novo. Diga glória a Deus, igreja. E aí eu pergunto a você, você está persistindo em oração? Ou você já esqueceu, deixou para lá? Não, meu irmão, permaneça, porque Deus, Ele vai abrir esta porta, amém? Então, irmãos, a oração, ela é a ponte que nos conecta ao céu, amém? Ela é o contato de ligação entre nós e Deus. Nunca perca esse espírito, né? Essa intenção de oração. Esteja sempre em oração. Quando puder dobrar os joelhos, dobre, né? Se não puder, olhe onde você estiver, da forma que estiver, mas nunca deixe de estar com esse contato ligado com Jesus. Alguns dos irmãos aqui conhecem pastor Alexandre Magno, ele gosta muito de moto, né? Ele, graças a Deus, ele está muito abençoado, então ele tem carro, mas nunca deixou de ter moto que ele ama. E se você vê-lo na rua, ele parece um doido, porque ele fica gesticulando e os caras pensam que ele está reclamando com alguém, mas sabe de uma coisa? Eu também pensava, digo, esse cara é doidinho, mas uma vez ele disse para mim, alguém pensava que faziam como os motoqueiros faziam antigamente, botavam o celular aqui, né? No capacete e ia conversando, gesticulando. Aí ele disse, não é celular não. Que eu perguntei, você está conversando com alguém? Não, eu conversando com Jesus, eu gesticulo mesmo, eu falo. Olha aqui Jesus para mim, no meio do trânsito, né? Ele solta a mão. E eu dizia, meu Deus, e ele tem esse fator. Ele disse, meu amigo, em cima da moto, eu não dou bobeira não para o capeta me derrubar, mas eu estou sempre em oração com Deus. Irmãos, isso para mim foi uma lição, e é uma lição para mim e para você. Amém, queridos? Que nós devemos estar em oração constante. Não perca esse fator, esteja sempre orando. Sabe por quê, irmão? Porque você não sabe das artimanhas do inimigo. Você não sabe das artimanhas das pessoas mal intencionadas. Se você estiver em oração, meu irmão, saiba de uma coisa, você vai estar protegido. Pastor, e se um momento que eu esqueci de orar, Deus vai me proteger? Vai. Mas é melhor estar em oração, amém, amados? Então, que nós possamos estar sempre orando, né? Não fique parado diante da porta, mas insista até a porta abrir, porque ela vai se abrir, amém? Deus, ele está pronto para te responder. Basta apenas você dar o primeiro passo, e o primeiro passo é a persistência. Saia daqui nessa noite decidido a estar em oração com Deus, decidido realmente a que essa porta se abra e ela vai se abrir. Amém, amados? Eu poderia aqui, meu tempo já acabou, mas eu poderia dar N's inúmeras, né? Esse N é de inúmeras, eu sei que inúmeras é com I, mas né, não sei por que dizem N, mas eu poderia dar aqui inúmeros testemunhos para vocês a respeito de orações respondidas, pequenas, grandes, milagres, muitos irmãos. Mas eu só vou dizer uma coisa para você, confie em Deus.
Porque quando você ora, Ele é o Pai amoroso, que Ele não vai te dar nada inútil. Ele só vai te dar algo que seja útil para você. Ele nunca vai te dar nada perigoso que vai prejudicar você. Vai ser sempre algo bom para você. Porque as bênçãos do Senhor só vão, de fato, te abençoar. Amém? Nunca vão te afastar dele. Nunca vai fazer com que você entre em briga com outras pessoas. Não, meu irmão. As coisas de Deus são redondas, né? Quando eu digo redondo, quer dizer não tem arestas. Entra em todo canto. Você está entendendo, meu irmão? As coisas de Deus, meus queridos, nunca tem uma pendência. Sempre é completo. O nosso Deus, Ele é superabundante. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui nessa noite sabendo que o nosso Deus, Ele é poderoso.